Dando continuidade à programação do ISD Energy Forum, iniciamos a segunda sessão do dia com o tema Twin Transitions, Sustentabilidade e Inovação Digital. Como moderadora, convidamos Melissa Fernandes, gerente de Tecnologia e Inovação do IBP. Como palestrantes, convidamos Aspen Andersen, vice-presidente de Gente e Tecnologia da Vibra Energia. Giovana Carneiro, líder do Innovation Factory na SLB. E Serguei Bezerra, diretor de negócios de energia da Gartner. Passo a palavra à moderadora. Olá, pessoal, bom dia. Antes de mais nada, agradecer a plateia aqui junto com a gente e aos nossos palestrantes também, que sempre topam essas incursões loucas aqui, que a gente gosta de discutir de transformação digital, tecnologia, inovação. Serguei e o Aspen já são velhos participantes e amigos nossos aqui. A Giovana está debutando, por favor, não vamos assustá-la, para a gente poder continuar depois essas discussões. Bom, o tema dessa sessão, Twin Transition, surgiu até de uma conversa espontânea por LinkedIn, conversando com o Bruno Francisco, que está aqui junto com a gente. Ele fez um post sobre um artigo do Fórum Econômico Mundial de 2022, falando sobre Twin Transition. Eu li, eu falei, caramba, que interessante. O IBP, eu acredito que todos vocês saibam, né, nós trabalhamos com comissões técnicas e grupos de trabalho. E eu falei assim, cara, a gente tem que levar esse assunto para alguma comissão, um grupo de trabalho. E aí a gente começou a evoluir. Ele falou assim, poxa, vai ter um evento sobre ESG, esse assunto cabe muito bem, por que não levar, então, essa temática? Né? Eu acho que uma das formas que o IBP tem, e eu acho muito bacana de colocar, de levar a gestão do conhecimento para a indústria, é por meio dos eventos, da própria UniBP também. A gente tem uma Universidade Setorial de Petróleo e Gás que discute muitos desses assuntos, e aí já deixo o gancho também. Temos cursos que abordam esses assuntos. Acho que fica a dica para quem quer, enfim, se inteirar e atualizar sobre esses temas. Bom, o Twin Transition, acho que, para quem não sabe ainda, ele fala justamente dessa interconexão de duas temáticas que são muito importantes hoje em dia, a transição energética e a digitalização. A gente estava até discutindo nos bastidores ali, antes de vir para cá, né, e a gente falando, bom, de alguma maneira, essas coisas já acontecem. Né, de alguma maneira, a gente já consegue entender que a transição energética, boa parte dela vai se fazer por meio da digitalização das tecnologias. Elas não conseguem existir uma sem a outra, né? São dois aspectos que vão coexistir. E nesse paper, né, do Fórum Econômico Mundial, ele destaca alguns pontos que eu trago aqui antes da gente iniciar a conversa e passar para os nossos palestrantes. Ele diz, né, que as soluções digitais elas podem reduzir até 20% das emissões globais. O Serguei vai depois desdobrar um pouco mais esse ponto. E que dessas tecnologias, né, digitais que a gente vê aí, a gente pode destacar a robótica, a manufatura aditiva e a inteligência artificial. E que essas tecnologias, de uma maneira geral, elas vão ajudar na eficiência energética, na redução de custos, que são dois pontos que são muito relevantes para a indústria hoje em dia. Ele também destaca que é muito importante a liderança ter em mente que esses dois assuntos precisam conversar e cada vez mais andar em conjunto. Né? Uma coisa não pode deixar de existir nesse futuro da nossa indústria. Então, não vou me delongar muito, porque é importante a gente ouvir os nossos palestrantes. Vou passar, então, a primeira palavra para a Giovana. Ela vai trazer alguns pontos aqui. Cada um vai ter cerca de 10 minutos para poder falar. Depois, a gente vai começar uma troca. E aí já convido vocês, quem tiver dúvidas, por favor, podem fazer. Vai ter um QR Code aqui que vai aparecer. Vocês colocam ali o WhatsApp de vocês e vocês vão conseguir mandar as perguntas para mim. E a gente vai, então, daqui a pouquinho, abrir um bate-papo. A proposta é que vocês possam também participar junto com a gente das discussões aqui. Então, Giovana, contigo. Obrigada, Melissa. É um prazer enorme estar aqui. Esse é um assunto razoavelmente novo para mim. O Bruno também esteve envolvido nessas discussões inicialmente. Eu já trabalho com a parte de transformação digital há mais tempo e estou aprendendo muito nesses dias também do que a gente pode trazer nesse foco Twin Transition e desse tema. E aí eu preparei só algumas mensagens iniciais para a gente começar essa discussão. E eu queria começar só a título de curiosidade, não sei quem sabe o que aconteceu, mas hoje a gente se chama SLB, passando uma mensagem corporativa aqui de começo. A gente teve essa mudança de nome de Schlumberger para SLB em outubro do ano passado.
muito alinhado com o tema de transição energética. E se vocês olharem no cantinho superior lá da tela, a logo da empresa hoje representa a curva das emissões líquidas zero de carbono. Então, isso é o compromisso da empresa, e a empresa argumenta, inclusive, que é o digital que vai capitanear essa parte de transição energética do nosso setor. Então, já é o que eu queria começar pontuando, com um chapéu bem corporativo, é o que a gente acredita que vai ter que andar junto como estratégia a transição energética com a transformação digital. E aí, só para, de novo, começar um pouco a esquentar o assunto, por que digital vai ajudar, a transformação digital tem esse papel tão importante na transição energética? São, para mim, duas palavras que resumem eficiência e confiabilidade. E como que digital entra nisso? São coisas que a gente já faz há bastante tempo. Então, medição, modelagem, predição e otimização. Isso não é de hoje, tem modelos aí de dezenas de anos que a gente trabalha com isso, mas, com a transformação digital, a gente escalou isso para outro nível. A gente trouxe a computação de alto desempenho, computação em nuvem, uma conexão de dados muito mais robusta, medições muito mais precisas. Então, isso está escalando o que a gente consegue entregar de eficiência e confiabilidade e numa forma razoavelmente fácil de atingir, só como introdução também. E aí, focando bastante em setores que a parte de transformação digital nos ajuda também, se a gente pensa na nossa indústria, quais são os 3 pilares que a gente consegue atuar para executar a transição energética? Eu tirei esses 3 pilares de uma apresentação muito legal do Steve Freeman, ele é Head of Energy Transition da SLB, no foco digital. Então, se vocês escanearem o QR Code, vocês vão ser direcionados para a palestra dele no YouTube, que dá uma visão muito mais profunda de alguns exemplos de tecnologias para fazer essa transição. E ele divide em 3 pilares, né? Então, a gente consegue atuar com a transformação digital na redução das emissões da indústria de óleo e gás, na parte de captura e armazenamento de carbono, na parte de produção de energia de baixo carbono. Eu não vou entrar em muitos detalhes, eu acho que não é aqui o painel para a gente ir ponto a ponto, mas eu vou falar um pouquinho mais só da parte de redução de emissões da indústria. E, se a gente pensa, de forma geral, a parte de CCS já vem sendo muito discutida aqui durante esses dias. A gente tem a expertise e a gente avançou a expertise de como a transformação digital ajuda a entender reservatório, entender a interação. De novo, se a gente pensa nessa parte de modelagem e modelagem escalada em HPC, como que a gente entende a dinâmica dessa geomecânica de um novo fluido no reservatório. Então, tudo isso já é uma expertise nossa que avançou muito com a transformação digital. Então, é missão e obrigação nossa, e faz sentido, é óbvio, a gente atuar com essa parte de CCS. Quando a gente vai para a parte de produção de energia de baixo carbono, a gente também atua muito focado em eficiência. A gente consegue modelar os processos, a gente consegue fazer algumas modelagens para coordenar a intermitência das fontes de energia. Então, entra muito do digital aí. E aí, se eu puder só me dedicar um pouquinho mais à parte de emissão, eu peguei esse relatório da McKinsey de 2020, que eles colocam um pouquinho em números quais são as emissões da indústria de óleo e gás. E eles dividem aqui em upstream, midstream e downstream. E, se a gente olha, assim, a dominância, 57% das emissões são da parte de emissões fugitivas e venting. E aí, assim, isso ainda fica mais preocupante, porque essas são emissões de metano, que, quando a gente pensa em equivalentes de gases de efeito estufa, são piores do que emissões de CO2. Mas o lado bom é que são mais, de certa forma, fáceis de resolver. Existem tecnologias já disponíveis hoje no mercado, uma questão de ter investimento envolvido, então tem que ter dinheiro para colocar no momento, mas são tecnologias que já existem. E é exatamente isso que o relatório da McKinsey aponta para todos esses pontos de emissões fortes da indústria de óleo e gás. A gente já tem solução disponível. Claro que não é plug and play, tem muita customização envolvida, mas é isso que a gente tem de inovação. O Brasil trabalha muito com isso, é pioneiro nisso. E a gente tem que fazer um pouco mais dessas customizações, mas é só fazer, é só pensar estrategicamente, colocar isso num plano e colocar como, de fato, importante para a empresa. Focar primeiro num processo pequeno, mas depois expandir isso para uma planta, para um sistema completo de plataforma, por exemplo, melhorar a eficiência, controlar um pouco dessas emissões fugitivas. Só aí a gente já ataca 57% do que a gente emite. Então, é bem considerável o que a gente consegue atacar
com tecnologia que já existe. Então, acho que isso é o mais... a parte de transformação digital tem um viés longo prazo do que a gente consegue fazer. Tudo que a gente fala de novas energias de baixo carbono, tem muita coisa a longo prazo a se fazer, que vai demorar para ter retorno de investimento, mas tem muita coisa que já está aí para retornar investimento num prazo muito curto. E acho que a gente estava discutindo também lá no backstage, né? Você demonstrar esse retorno num prazo curto é muito importante. E aí eu não vou me alongar mais para não dar spoiler. Está mudo. Oi. Obrigada, Giovana. Agora, então, vamos passar para o Serguei. A gente vai correr um pouquinho agora aqui nesse momento, para a gente poder ter mais tempo para debater com vocês. Serguei, por favor. Olá, pessoal. Bom dia. Um prazer estar aqui de novo também. Tem uns slidezinhos, mas antes disso eu já vou comentar que, por volta, vou citar de novo aqui o Bruno Francisco. Por volta de 2018, a gente fez um estudo onde a gente marcava todas as empresas de petróleo que tinham diversificação com investimentos em ou recursos naturais ou investimentos para energias renováveis ou atacando a questão de descarbonização. E a gente plotava isso contra aquelas empresas de petróleo que investiam mais em tecnologias digitais. A gente tinha uma hipótese de que essas coisas convergiam, né? Mas a gente não tinha certeza, né, Bruno? E a gente fez essa primeira plotagem e o resultado que a gente chegou foi muito interessante, porque realmente as duas coisas caminhavam juntos, né? E ano passado, a gente no evento do Gartner em Orlando, em outubro do ano passado, o Rick McKeeve, que é o nosso vice-presidente de estratégia, lançou uma frase que ele fala assim: sustentabilidade e digital, ambas andam juntos, andam melhor juntas, né? Então, eu acho que essa afirmação ela é bem clara para quem atua, né, em alguma dessas duas dimensões, mas ela precisa ser melhor compreendida em profundidade, né, para que a gente consiga ser mais efetivo nas ações, nos nossos portfólios de investimento. Então, a primeira coisa que eu trago aqui para vocês é um gráfico curioso, que, se você perceber, digital cai um pouco nas prioridades estratégicas dos CEOs, né, de 22 e 23 para cá, e a gente brinca um pouquinho que digital prometeu muito, né, e chegou a hora de entregar. Então, existe um efeito hype que começa a descer um pouquinho. E isso é muito importante que a gente compreenda. Ao mesmo tempo que a gente tem um contínuo crescimento ainda da sustentabilidade. Então, são duas forças motrizes de transição que a gente tem no planeta hoje em dia, né, e que, juntas, realmente fazem diferença. Indo um pouquinho mais a fundo nesse relatório, vocês vão ver que aqui, à direita, apenas 53% dos CEOs acreditam que o digital acelera a sustentabilidade. Isso ainda é pouco. Tem uma margem ali de votos brancos, 8% ali, que diz que isso não afeta a sua indústria. Isso aqui não é... Provavelmente, a gente vai fazer uma análise disso focado na indústria de petróleo. A gente ainda não desceu nesse detalhe, tá? Mas isso tem um certo ar de gravidade. Quando a gente dá mais um drill down aqui, a gente verifica que há uma diferença entre CFOs, em laranja ali, 14%, e CEOs, 22%, priorizando ações ambientais e de sustentabilidade. Ou seja, existe um desafio da gente comprovar, demonstrar e trazer resultados efetivos para que a gente continue retroinvestindo nessas iniciativas da gente. Para isso, a gente tem um trabalho em que a gente procurou entender, de todas essas iniciativas, quais que convergiam melhor numa dimensão financeira, de impacto financeiro, e numa dimensão de sustentabilidade. Então, a gente tem aqui, desde o quadrante mais baixo, que é você trocar o seu sistema escada, né, até, indo na diagonal, as iniciativas que trazem retorno, né, e permitem que a gente avance na questão da sustentabilidade.
isso aqui faz uma interseção com o que a Giovana estava colocando. São exatamente essas tecnologias que, hoje em dia, produzem esse efeito positivo que reafirma essa necessidade de integração dessas duas disciplinas, né, ou dessas duas stands. Então, a gente está falando de asset optimization, eficiência energética já há muito tempo, monitoramento, né? Ela falou muito de simulação, né? É um elemento extremamente importante. Se a gente vai no conceito ali de twins, né, a gente tem hoje ainda um foco de digital twin ainda muito estático de representação, foi a primeira fase em que ele teve. Depois ele vem para uma visão mais de planta, de digital twin, de toda a complexidade de um fluxo de uma planta. Mas a nossa ambição verdadeira, a nossa aspiração, está em a gente chegar em operações semi-autônomas, né? É isso daqui, essa combinação que pode permitir que os greenfields da gente, porque no brownfields a gente nem sempre tem as oportunidades, né, de experimentar a força dessa junção dessas duas variantes que podem resultar em ativos muito mais inteligentes e que tenham senso de atuação na questão ambiental. Então, eu ressalto aqui para a gente, é muito comum a gente falar na convergência de IT, OT, ou na automação, né, para quem não está acostumado com essa terminologia de Operation Technology, né, e geralmente é onde a gente vê a intensidade da nossa fala sobre digital, né. O que falta a gente se comunicar, e eu vou lembrando aqui que, pela visão do Gartner, 90% da função de um CIO, 90%, é se comunicar, né. O que a gente precisa comunicar e entender é que a gente tem que entrar nessa terceira dimensão, que é do Engineering Technology. É aqui que está o futuro dos nossos greenfields. É aqui que a gente planta o ativo que a gente vai estar dando partida, fazendo comissionamento daqui a 3, 4, 5 anos, para rodar um ciclo de 20 anos numa indústria, né, na nossa indústria. Então, é muito relevante em que a gente trabalhe essa compreensão com os nossos stakeholders para que eles compreendam e a gente oriente os investimentos de digital no sentido da gente ser mais eficaz. Senão, a gente corre o risco, né, eu brinco aqui, é uma brincadeira, de achar que a gente vai fazer transição energética com site de relacionamento, né? Esse digital mais superficial, né, ele já esgotou. Ele vai continuar sendo relevante, importante? Sem dúvida nenhuma. Mas o digital relevante, indispensável para a nossa indústria, ele está ligado com a restrição física das coisas, do mundo físico, né, da matéria. E a gente só vai poder andar numa velocidade dessas restrições. Então, a promessa do vir rápido não é adequada para a gente. A promessa é da profundidade, é da intensidade que o digital vai trazer para esses novos ativos. É só uma provocação para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Segue aí. Legal, acho. Serguei, agora eu vou passar para o Aspen. Provocações feitas. Aspen, agora é contigo. Tá bom. Boas provocações, né? Bom dia, gente. Muito bom participar aqui. Eu não podia ficar de fora dessa sequência aqui também, então vou cumprimentar aqui o Bruno, né, e agradecer por ele ter provocado desse painel. por ele ter puxado essa provocação, né, e começo, né, uma coincidência também na questão da mudança da marca, mudança do nome, mas antes disso, eu acho que vocês perceberam, né, na apresentação inicial, a gente até teve que atualizar aqui a função lá dentro da Vibra, né, que a gente acabou de fazer uma reorganização em que a gente uniu ali, eu criei uma área que une o olhar de gente e de tecnologia, né? E até por conta disso, os 2 últimos dias eu estava em São Paulo, né, debutando num evento de gente, e estou vendo aqui né, interessante esse olhar da diversidade e inclusão, e todos os painéis lá começavam com a autodescrição dos palestrantes, né, que ajudam também, né? Então, eu pensando aqui em como fazer, é a primeira vez que eu vou fazer, né? Eu sou um homem pardo, cabeça raspada, e a grande dúvida que estava na minha cabeça é como é que eu digo sobre as sardas, que eu tenho uma cara toda pintada, né? Como é que as pessoas vão... Mas, enfim, tem que encontrar a melhor forma de colocar isso. E é muito bom também a gente estar aqui num painel que está falando de ESG, está falando do movimento da transformação da sociedade, em que a gente tem um painel que está igual, né?
gente temos 2 homens e 2 mulheres no painel, porque, principalmente, é uma indústria que é muito ainda, né, quando a gente fala de uma indústria muito masculina, muito técnica. Tá? Então, é muito bom da gente também ter isso. Então, voltando aqui ao olhar da Vibra, no caso da Vibra, né, para aqueles que, eventualmente, ainda não acompanharam essa história, né, a Vibra, o que era a Petrobras Distribuidora, né, tradicionalmente, e vai muito além, né, porque o negócio de distribuição não fazia mais sentido também no nosso nome só, porque a gente entendeu esse momento da transição energética, os nossos clientes começavam a demandar essa transição, e a Vibra Energia nasce unindo os ativos, né, e o negócio de comercialização de derivados de petróleo, de produtos, né, em que a sociedade demanda, também com o olhar da transição em novos ativos, novos negócios de energias renováveis, novas energias. Então, a gente adquiriu a Comerc, uma comercializadora de energia, criando a maior comercializadora de energia, o negócio de biometano, né, biogás, com a ZEG, e fizemos também um aporte, que é outro movimento desse processo da transição, numa empresa de carregamento de veículos elétricos, né, que é a discussão de se alguém tem que perturbar o seu negócio, o seu futuro, que seja você mesmo. Né? Então, foi um movimento que a gente fez, e o Serguei apresentou uma figura ali também que conversa com esse nosso momento de entender a transição, que é essa convergência, né, da TI e da TO, da OT, né, deixa a engenharia por enquanto, senão é, né, coisa demais ainda, mas lá atrás a gente fez essa junção, né, a área de TI ela absorveu o que era de automação, trouxe também o olhar da inovação, e a gente gosta de repetir que a gente não fala de uma área de inovação, porque inovação a gente encara como uma competência corporativa, a gente precisa garantir que isso esteja presente por toda a corporação, e foi a área também que conseguiu trazer a provocação de criar um fundo para investir em startups. Então, o CVC também está pendurado nessa área, e o movimento mais recente, entendendo os avanços que a gente conseguiu do olhar da inovação, é como é que a gente acelera a transformação da cultura da empresa, porque muito já foi falado aqui sobre a tecnologia, mas como é que a gente consegue garantir que a tecnologia está a serviço das demandas da sociedade? Né? Porque, já há muito tempo, né, a gente já ultrapassou o momento em que, enquanto indústria, enquanto empresa, a gente cria um produto, busca massificar a produção e empurra no mercado. Não, há muito tempo que a gente está numa discussão de o que a sociedade demanda, o que a sociedade quer. E a sociedade, claramente, olha, eu gostaria de ter uma matriz, né, mais verde. Né? A sociedade também entende, em alguma medida, em que não dá para fazer uma ruptura abrupta, né? Não dá para simplesmente... Então, como é que a nossa indústria consegue contribuir para esse movimento de transição, né? E aí, já nesse olhar, né, de tentar juntar as duas discussões, eu acho que a provocação que eu trago aqui também para a nossa conversa é como é que a gente garante a melhor forma de organizar as corporações. E, além das corporações, aproveitando também a provocação que você trouxe ali, Serguei, dessa integração entre automações, né? A gente tem falado muito, e certamente a gente vai falar muito aqui do poder da inteligência artificial, ajudando a aumentar, né, o olhar e a entrega das empresas. Como é que a gente constrói, ou ajuda a construir um futuro em que as inteligências artificiais das empresas também vão conversar numa cultura, numa realidade em que já há algum tempo existe uma tecnologia, que é blockchain, em que habilitaria essa maior entrega de confiança entre empresas, e é uma tecnologia que, infelizmente, não escalou na medida em que poderia, porque as empresas ainda são muito fechadas nos seus ecossistemas. Então, como é que a gente consegue evoluir para um modelo? E aí, vou falar aqui, talvez seja uma realidade só nossa, para não, né, causar nenhum desconforto em ninguém de nenhuma outra empresa, que é um olhar ainda muito individualizado entre áreas, né? De novo, talvez seja uma realidade só da nossa empresa. Como é que a gente garante, né, essa melhor conversa entre áreas, entre atividades, e é impressionante, né, que quando a gente está num olhar um pouco mais afastado, e quando a gente começa a mergulhar, mas, caramba, a gente está falando da mesma empresa. Né? E aí, uma experiência de hoje de manhã, que eu começo, obviamente, a ter que entrar
mais profundamente no mundo de gente de RH e numa discussão de orçamento, algumas das reflexões, mas, caramba, a gente está falando aqui de uma mesma empresa, a gente tem uma realidade dentro da área de tecnologia que já poderia estar acontecendo dentro da área de gente, por que não acontece? Né? Imagina elevar isso, escalar isso numa discussão multicorporações. E a gente está falando de um desafio, só para fechar essa fala inicial, né, que é um outro termo também cunhado há não tanto tempo assim, que é do Deep Tech, né, que são exatamente o olhar para essas coisas que são transformadoras na sociedade. Né? Então, a gente está falando aqui de energia, mas tem a questão da biomedicina, de alimentos e tal. Como é que a gente aplica a tecnologia nessas coisas que são importantes e disruptivas para a sociedade? E tem duas das dimensões ali, né? Uma já passei por ela, que fala dessa questão de pessoas, né? Que é o olhar de talentos, e um outro olhar também, que é o olhar da cooperação, né? Que a Deep Tech ela pressupõe que você tem uma colaboração também da mesma forma profunda, além, obviamente, que a questão do pensamento, que esse evento aqui, querendo ou não, acho que ajuda nessas reflexões. Então, esse aquecimento aqui da fala, muito em tentar, né, trazer, ok, a tecnologia, a gente vai atrás, está todo mundo correndo atrás de desenvolver e de trabalhar as tecnologias, mas como é que a gente, e aí é um pouco da provocação, enquanto companhia, que a gente traz nessa criação dessa visão unificada, vou colocar assim, de como é que as pessoas e tecnologia, e aí parafraseando o que você comentou aí da questão, né, da sustentabilidade, da energia, que como é que você falou da fala do Rich, que elas ambas andam melhor juntas. Então, que ambas andam melhor juntas. Então, a gente acredita, né, que as pessoas e a tecnologia também andam melhor juntas. Perfeito. Como é que a gente transforma isso numa realidade? Então, que provocações para a gente começar aqui o nosso papo. Bom, então, provocações feitas, aceitas, e a gente vai começar. Eu vou, antes da gente começar a discutir aqui junto com a plateia, eu vou trazer um ponto. O Aspen começou a falar um pouco, né, da questão dos desafios, né, desse contexto, então, de como anda a digitalização junto com a transição energética. E aí eu quero, então, passar para a Giovana e para o Serguei também poder falar um pouquinho, depois volto contigo, Aspen, que, além dos desafios, acho que a gente também tem que destacar as oportunidades. Né? Então, o que também vem de bom aí? E nesse contexto já de desafios e oportunidades, né, quer dizer, o que isso vai trazer e agregar para a nossa indústria? A gente estava conversando nos bastidores também, que, especificamente no Brasil, a gente tem a questão da cláusula de PDI, e a gente prometeu que a gente ia invadir o painel lá da outra sala, e estamos aqui invadindo, estamos discutindo ali no outro painel essas oportunidades, né, que a indústria de petróleo e gás tem de investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, como a gente pode fazer um bem bolado disso? Né? Quer dizer, existe uma oportunidade no Brasil de você investir, e a gente entende que esse recurso pode ser uma chave importante e relevante para que o Brasil se posicione de forma estratégica na transição energética. Como isso agregado, então, à digitalização, a gente consegue impulsionar? Quais são os desafios e oportunidades, então, nesse contexto? Vai lá, Giovana. E pegando um gancho ainda no que o Aspen comentou, que eu queria trazer nos final remarks, mas como ele já introduziu um pouco da parte de gente e tecnologia, mas isso é sinergia. Eu acho muito interessante trazer isso, até como desafio também, que a gente pensou, talvez, numa discussão muito focada no E do ESG, né? Mas a gente tem muito do S que entra aqui na discussão, e, de novo, faz total sentido juntar gente e tecnologia, apesar de ser um desafio. Eu concordo. A gente tem que pensar nessa diversidade e inclusão, e eu tenho certeza que não é por acaso que estamos equilibrados aqui nesse palco hoje. Tem que pensar muito nessa construção da transição de forma inclusiva. Quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente tem que pensar muito em quem está criando esses modelos, e aí não só na parte de energia, quando a gente pensa em tudo que a gente usa na nossa vida hoje, que é a base de inteligência artificial, se isso é criado por um grupo muito igual de pessoas, a gente vai acabar propagando vieses individuais. E olha o perigo que está isso quando a gente escala na proporção. E se a gente fala muito hoje em transição justa e acessível, ela tem que ser feita também por um grupo diverso de pessoas. Não faz sentido a gente falar disso sem falar de diversidade e inclusão no processo. E uma coisa que eu achei, pegando o gancho para a oportunidade, fiquei muito feliz de ouvir um pouco mais do programa da Prefeitura do Rio, que está sendo feito no Porto Mara Valley, de ver uma graduação do INPA
com o processo seletivo via Olimpíadas de Matemática. Achei sensacional, estou doida para buscar talentos nessa graduação lá, porque, quando eu penso, eu tenho um grupo de cientistas de dados e desenvolvedores de software. É difícil eu conseguir recrutar mulheres que já estão prontas no mercado. E isso, assim, o mercado tem que entender que tem que dar oportunidades, talvez, para as pessoas ainda não prontas. É isso, é missão nossa também de fazer essa parte de formação. Então, ter isso como oportunidade, desse potencial, que, se eu não me engano, também vai ter uma parte do recurso de PDI no Mara Valley, é aproveitar isso e trazer o protagonismo para a gente. E aí, já indo mais um pouco especificamente, invadindo o painel de lá, eu queria mencionar que a gente tem um projeto que é muito legal, que 100% financiado com PDI, aproveitando, não 100%, porque tem um aporte que tem que ser de trazer um pouco do conhecimento de fora, mas é todo aqui no Brasil, na nossa base de engenharia em Taubaté, para eletrificar toda a parte de completação e toda a parte submarina na construção de poços também. Essa eletrificação é um grande enabler para começar a melhorar a comunicação entre esses sistemas. Então, você começa a se preparar o terreno para medir melhor, para automatizar, para chegar naquela parte de monitoramento das emissões fugitivas e para deixar, em algum momento, algum futuro distante, uma plataforma sem pessoas lá operando. Você consegue passar a fazer... E isso inclui também um aspecto de inclusão e diversidade e de footprint que fica muito menor. Você precisa transportar menos gente para a sua plataforma, expor menos pessoas a risco, enfim. Então, isso são dois grandes programas em paralelo, com várias operadoras envolvidas, multimilhões de reais, 100% PDI e local. Então, coloca o Brasil num protagonismo de construção de eletrificação, em completação em submarino, sensacional. Eu acho que a gente tem que aproveitar, de fato, esses recursos que vêm do óleo e gás para nos colocar no protagonismo de transição energética do mundo. A gente tem potencial. Há quantos anos se faz pesquisa em biocombustíveis no Brasil? Há quantos anos a gente está falando dessas matrizes diferentes? E eu fico muito feliz de ver um projeto como esse de eletrificação nos colocando no protagonismo. Eu espero ver mais ainda. Vai lá, Serguei. Muito boas colocações aqui. Bom, eu queria complementar, não sei se a plateia também... Né, já tem uma pergunta aqui que vai tem? para você. O Ótimo. Aspin não quer falar de IT, mas você vai ter que responder tá bom, sobre. Tá ótimo. Mas eu acho que aqui entram duas coisas. Primeiro, a questão dos silos, né? Eu brinco assim com as pessoas que em volta de mim, os times e tal. A gente ouve a palavra romper os silos. Eu ouço isso desde criança, desde que eu entrei na TI, a gente conversa sobre isso. E há uma resistência, né? E esse fenômeno, eu acho que ele é um fenômeno antropológico da gente, da nossa espécie. Eu gosto de ver... A gente é egoísta, né? A gente, primeiro, resolve os nossos problemas, né? E para que a gente tenha essa capacidade de se abrir, de interagir com outras células, com outros organismos, né? A gente precisa de ter resposta, a gente precisa de ter uma função objetivo de retorno, né? Não dá para a gente fugir disso, na minha perspectiva, né? Isso aí, entrando aí por teoria de restrições de redes e tudo, o que eu entendo que ocorre é que isso é um processo muito lento, que vem ocorrendo, mas, se você perceber, o que a gente já avançou em 30, 40, 50 anos é assustador. Hoje em dia, quando a gente fala de inovação aberta, você sentar ao lado de um concorrente, né, e você trocar informação, quer dizer, isso já tem hoje uma dinâmica, né, muito diferente daquele mundinho que, quando eu entrei em distribuição de petróleo, a gente chamava o concorrente de congênere, né? E eu vou falar aqui no diálogo que eu já vi. Congênere... Nada disso, é inimigo mesmo, entendeu? Quer dizer, e a gente já compartilhava a base de distribuição naquela época. Você tem uma ideia, entendeu? Quer dizer, esse tipo de raciocínio, hoje em dia, ele ainda pode existir, ele ainda pode ser um resquício que ainda ande por aí, ou a gente ainda teme compartilhar partes dos nossos conhecimentos, né? Mas o que é mais bonito nisso é que inovação é extrapolar o seu conhecimento para fora, quer você queira ou não.
Se você inovou e botou para fora, será copiado. Né? Então, não adianta você, para você se manter isoladinho, não inove. Morra sozinho, entendeu? Então, essa dinâmica, eu acho que ainda demora muito, mas ela vem avançando com o tempo. E a gente tem que ir sempre clareando, né, sobre esses benefícios e respeitar, entender também o medo, às vezes, né, de um organismo não querer compartilhar, saber provocar ele, saber atrair ele, saber que ele precisa de algo que dê retorno a ele, para ele vir junto com a gente. É um jogo, né, de respostas para ambos os lados. Né? Então, acho que esse é um ponto. Mas a inovação é um excelente transbordador, né, de fronteiras. Isso é um negócio bom da gente perceber, né, do que a gente faz. E outro ponto que eu acho muito relevante do que vocês comentaram é a questão da inteligência artificial. O Harari, né, ele fala que a gente, hoje em dia, ele fala de que o ser humano tem duas realidades. Né? A gente lida com uma realidade material, né, quando a gente nasce, e depois que a gente sofisticou a nossa parte cognitiva, a gente tem uma realidade imaginária, os nossos mitos. Né? A gente se emociona quando ouve o hino nacional, né? A gente tem a bandeira da nossa empresa, o nosso logo, aquilo que nos unifica, né, em torno de uma ação. O problema é que, às vezes, a gente tem que dosar esse equilíbrio que você estava falando aqui, Aspen, e Giovana também comentou, do social com a tecnologia. Né? É muito difícil da gente ter, porque a gente, quando inova, não tem capacidade de dimensionar o impacto secundário da inovação. E aí a gente vai parar de inovar? Não. A gente vai ter que inovar. Mas esse impacto secundário ele vem quando a tecnologia escala em massa. Né? E a gente percebe, lá nos anos 60, como é que Los Angeles tinha lá o fog dos automóveis. Né? E aí ninguém sabia que combustão interna ia gerar o nível de poluição que a gente tem hoje em termos urbanos. Né? Então, eu acho que a sociedade como um todo vem avançando muito no conhecimento, na compreensão de si, né, desse efeito. A gente está inovando, mas temos que monitorar o que a gente inova, porque a gente pode estar criando problemas em outros lugares. E aí, sem corporativismo, mas a questão das baterias, por exemplo, né, a questão do que a gente estava conversando também lá no backstage, né, sobre o impacto dos minerais que parecem não estarem tão bem dimensionado quando a gente acha que veículo elétrico vai resolver o problema. Né? Provavelmente, ele vai deslocar as emissões do centro urbano, que, em alguns lugares, pode ser muito conveniente. Na China, muito importante de ser feito, é uma etapa. Né? Mas, voltando aqui na inteligência artificial, a questão que a Giovana falou do viés é muito importante. A gente diz no Gartner que as empresas que vão ser melhor sucedidas são as empresas que realmente vão investir em diversidade, por conta desse elemento. Nunca foi tão importante a gente sair de um mundo polarizado, né, cheio de certezas, num mundo que está repleto de incertezas. Né? E quanto que a gente precisa dessa diversidade para a gente experimentar e saber e conhecer opiniões diferentes, etc. E tal. Mas o elemento que eu acho que é muito importante, quando a gente... Agora está todo mundo falando de chat GPT, né? Tem-se muito medo desse efeito nefasto da tecnologia dominar a gente, etc. E tal, que é um mito, em certo sentido, compreensível assim, lá no nosso inconsciente, mas eu acho que essa não é a grande ameaça. Eu acho que a grande ameaça é a gente delegar para um instrumento estatístico que funciona muito bem quando você tem uma relação muito clara entre causa e efeito, mas não funciona bem quando você precisa de contexto. Né? Tem uma experiência, um fórum de tecnologia aqui no Brasil, que usava inteligência artificial para sugerir mesas para você sentar. Né? E, sem querer, essa inteligência artificial sugeriu que um casal que era separado sentasse na mesma mesa. Né? Falta contexto. Né? Então, o domínio, a supervisão, por isso que a gente coloca ali ativos semi-autônomos, e Giovana também comentou um pouco sobre isso, quer dizer, a supervisão desse negócio é nossa. Controle
né, eu adoro o ChatGPT, né, mas o controle é meu. Eu que pego esse conteúdo, limpo ele, né, e trabalho. Então, eu acho muito feliz, estava comentando com Aspen, a junção que a Vibra está fazendo agora de tecnologia e pessoas, exatamente por esse elemento, né? Tecnologia é uma extensão da nossa capacidade humana, né? Então, a junção dessas duas coisas, eu acho que é fabulosa. Eu já falei muito aqui, mas, enfim, desculpa, mas o tema é muito empolgante. Como trabalhar esses dois ativos juntos, né? Então, Aspen, você que está aí nessa novidade, juntando, né, essas duas áreas, fala um pouquinho então do que você vê de oportunidade então nessa junção. São várias na nossa visão, né? E eu estou nesse grupo que torce para que dê certo, obviamente, né? Porque o desafio não é pequeno, mas mas o que mais me anima no desafio é o fato da gente estar falando de duas dimensões que podem ser vistas da mesma forma como grandes habilitadores e suportes da estratégia corporativa, né? Sempre que a gente discutiu a questão da transformação digital, da tecnologia, não, a tecnologia está ali para habilitar a discussão, né, do olhar estratégico da companhia. E, da mesma forma, na hora que as empresas definem qual é a sua estratégia, é fundamental que ela também consiga definir qual é a cultura que ela precisa para entregar aquela estratégia, né? Porque as empresas têm se redesenhado muito ao redor da discussão do não, o cliente está no centro, né? Isso é fácil dizer, né? Agora, puxa a sua agenda na última semana, no último mês. Quantas reuniões você teve com clientes e quantas reuniões você teve para discutir processos internos, burocracias internas, né? Então, por isso que é muito fácil de colocar lá Então, o nosso olhar é muito de como é que, efetivamente, a gente consegue, a partir da estratégia definida na empresa, e a gente tem se apresentado, né, e essa questão do Deep Tech, ele também fala muito do olhar de plataformas, né? Como é que, dentro dessa plataforma multienergia, e trazendo para o nosso olhar estratégico, a gente consegue garantir que as tecnologias adequadas estão colocadas, estão bem representadas e discutidas e refletidas, e, da mesma forma, e talvez seja muito ainda numa reorganização mental, porque isso que eu vou falar agora certamente vem antes, né? Como é que a gente garante a melhor estruturação e a melhor organização, né, de elementos de cultura para fazer essa entrega. Então, se dentro do centro da nossa estratégia está o olhar a clientes, como é que eu garanto que sejam os colaboradores atuais e aqueles que a gente eventualmente vai buscar no mercado tenham como atributo principal a escutativa, a empatia, o olhar para a diversidade, para a inclusão, porque a gente está falando de um negócio que conversa com outros negócios que precisa conseguir atingir a população. A gente está falando de algo, de energia, quando a gente está falando, que é universal, né? Todo mundo precisa de energia. Então, como é que a gente consegue encapsular, né, os atributos que o mercado vai entender como de valor ou de muito valor agregado, sem conseguir atingir e ouvir, né, a diversidade que está presente? E tão importante quanto também nesse processo de aprendizado, né, que a diversidade ela não pode estar sozinha, né? A inclusão é aquilo que é fundamental, porque, ok, que bom que a gente está conseguindo atrair, reunir, né, talentos e dos mais variados, mas como é que a gente garante que, de fato, eles tenham voz para dizer, né, e para colocar e se expressar, e a gente construir esse... Né, acho que essa palavra ela é muito poderosa, né, e acho que todo mundo está aqui de alguma forma, porque a nossa indústria representa muito isso, né, a gente não espera o futuro, o que vai ser do futuro. A nossa indústria é uma indústria que constrói o futuro, né? A gente define onde a gente quer estar. É uma indústria que olha 5, 10, né? Os planejamentos estratégicos são de longo e longuíssimo prazo. Temos um desafio maior agora, porque não dá para pensar 30 anos para frente sem considerar alguns elementos que, no passado, não eram tão perturbadores assim. Mas ainda assim, é uma indústria que olha, né, com algum nível de um horizonte
E mesmo nesse momento, é como juntar ferramentas que, sim, eu tenho um curto prazo que eu preciso continuar trabalhando, entregando, eficiência operacional, né? Giovana colocou aqui, vai continuar sendo fundamental, e a nossa indústria, talvez, ela precise comunicar melhor, porque, em alguns momentos, a gente vê, não, a gente está trabalhando em algo que vai trazer 2% de ganho de eficiência, 5% de ganho, e quem não está nesse mercado, olha, pô, mas 2%, 5%, transforma esse em número, né? Compara isso com outras indústrias, com outros negócios, a gente vai conseguir levar melhor a mensagem do impacto que a gente pode causar com uma simples, né, às vezes nem tão simples assim, ganho de eficiência operacional. E quando a gente pensa nas possibilidades, né, das novas tecnologias que chegam e que a gente precisa, desde já, encarar como nossas aliadas. Sabe, a discussão de, não, a inteligência artificial, ela precisa, sim, né, com ética. A gente está falando aqui das 3 letrinhas, né, já falando muito do o social, o importante que a gente falou da diversidade, mas o G da governança também é fundamental, seja para o olhar da inovação, né? Eu estou no grupo, e ainda bem que eu vejo que é o grupo majoritário, que acredita que, para inovar, é preciso, sim, muita disciplina, né? Não existe a história de inovar. Né, vai dar certo. Não é. Né? É necessário muita disciplina e, ao mesmo tempo, também muita governança para garantir de que tudo aquilo que a gente está falando aqui, aquilo que a gente está discutindo, verdadeiramente estão sendo colocados para atingir o objetivo maior da sociedade. A gente não falou aqui ainda, mas quando a gente pega lá, né, os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, tal, a energia está lá também como um deles, né, energia segura, acessível, né, acessível, né, e, obviamente, que esse acessível inclui também a gente encontrar formas para que toda a população tenha acesso à energia, porque tem um grupo que esse aí vai encontrar a solução. Mas como é que a gente atinge, né, a maior parte da população com as fontes, né, que sejam acessíveis? Legal, Aspen. Bom, a gente vai... Só vou fazer um parênteses aqui no nosso bate-papo para a gente poder responder uma pergunta da plateia que foi para o para o Serguei. Ele pergunta, justamente na visão do Gartner, né, em que estágio está a Engineering Technology aplicada à sustentabilidade. O Aspen não quer falar, mas você vai ter que falar um pouquinho aqui para a gente. Já peguei gente, deixa a tecnologia, a engenharia para ele. Interessante. Cada um no seu. Aplicado à sustentabilidade especificamente, eu tenho que fazer uma reflexão aqui, porque eu não tenho uma resposta de pronto aqui, feita, né, de pesquisa indicativa sobre isso. Mas acho que é legal a gente falar um pouquinho de que estágio que está a Engineering Technology. Algum tempo atrás, eu comecei a analisar alguns clientes de petróleo e tentar entender aonde que, por exemplo, se fazia microprocessamento de equipamentos submarinos. Que área que era essa dentro da empresa? Né? Onde é que está isso? Não está na TI. Né? Onde é que está esse negócio? Está escondido. Né? Isso geralmente está na cadeia de fornecimento, né? nos provedores de equipamentos que desenvolvem os projetos específicos, né? para a indústria consumir. Né? E lá dentro, o que eu fui encontrando, que dentro desses provedores, você tem times, né, que discutem essas soluções por encomenda, por encomendas de requisitos estabelecidos, geralmente, por editais lançados, né, pelos operadores ao mercado. Né? Esse diálogo, né, entre a cadeia, né, a indústria de petróleo, é curioso quando a gente fala de ecossistema de inovação, como se isso fosse uma coisa nova. Né? A indústria de petróleo opera em ecossistema 100 anos, talvez. Né? Então, isso é centenário. Né? Muitas vezes, o domínio da tecnologia está mais no ecossistema. Aliás, está mais no ecossistema de tecnologia do que propriamente no operador. O operador tem o seu centro de pesquisa e desenvolvimento, né? E ele interage, né, entre essas duas partes. O ponto, para a gente falar, para a gente tentar fazer uma análise de onde se encontra esse elemento da sustentabilidade num projeto, né, seja de digital, ou seja no projeto básico de um novo ativo, está exatamente nesse elemento ESG, nesse elemento da cultura de quem está encomendando o projeto e do próprio provedor de tecnologia, que não deixa de ser um advisor. Né? Você não tem nenhum recorde
de perfuração de campo que você não tem uma dupla, operador e provedor de tecnologia. Você pode verificar isso, provavelmente nas patentes também, né? Então, esse diálogo, que eu acho fantástico, não tinha visto ainda essa mensagem da SLB, que eu vou ter dificuldade aqui de trocar, né? Esse elemento que torna o negócio do provedor de tecnologia diferenciado pelo elemento da inovação na sustentabilidade. Quer dizer, isso está na mensagem, né? Então, o ponto que eu entendo assim, sustentabilidade. Há muitos anos atrás, eu trabalhava na IBM, uma colega minha de RH me perguntou assim, me provocando, sempre fui de petróleo, né? Poxa, Serguei, quando é que a indústria de petróleo vai começar a tratar do meio ambiente, né? E eu, irresponsavelmente, brinquei com ela assim, quando der dinheiro. E está dando dinheiro. Muitas vezes, não. A gente tem contrassensos, né? O que a gente tem que entender é que as tendências de sustentabilidade, de digital, de tecnologias disruptivas, são forças, são trends, não é uma força que atua linearmente, avançando o tempo todo. Trend é uma coisa que expande e comprime. Tem retração e tem avanço. A gente vem nessa onda desde os anos 70. Né? E é bonito você ver essa evolução. Né? É bonito você ver que a energia renovável nasceu dentro da indústria de petróleo, nos anos 70, gente. Exxon. Entendeu? As primeiras experiências produtivas de energia solar eram painéis solares para energizar comunicação de plataforma de petróleo. Então, os exemplos são enormes. A primeira bateria que saiu ali do chumbo, né, foi desenvolvida no laboratório da Exxon. Né? Então, a aparente contradição que existe, né, ela é contraintuitiva, às vezes, né, de você caracterizar aquela indústria como maléfica, etc. E tal. A gente tem a questão... a nossa indústria ela trabalha hoje com a questão da segurança energética, né, que é um elemento fundamental. Quer dizer, o que a gente deu de energia para o mundo, né, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, é assustador, em termos de qualidade de vida. Né? E a continuidade disso, a gente tem que se autorregular. Como o Aspen falou aqui, o G do ESG é fundamental, porque a gente tem que ficar aprumando essa direção da gente. Né? Então, eu fugi aqui um pouquinho da objetividade aqui da pergunta, né? Mas eu diria assim que quando ainda não há a percepção da sustentabilidade no projeto básico, no digital que está sendo embarcado, a minha ênfase aqui no IT, no Engineering Technology, é sobre a importância do digital que está sendo embarcado, que a gente geralmente não percebe. Aquela obra subterrânea, ela não fica exposta. Né? A gente está movido no mundo de Instagram, de iPhone, etc. E tal, e acha que esse digital é que vai transformar a vida da gente. Né? Então, eu diria para vocês que, hoje, o digital e a sustentabilidade estão juntas no nível de consciência e de governança que as empresas e seus parceiros tecnólogos de tecnologia conseguem objetivar dentro de determinados projetos, né, de realidades concretas, de projetos concretos. Tem projetos que têm desafios maiores, outros projetos menores. Né? Mas quando eu não tenho dúvida de que, quando você vai para uma prancheta hoje em dia, esse elemento de vazão, os elementos de consistência da operação, da integridade da operação, como a Giovana colocou aqui, a resiliência da operação, é um elemento chave, porque isso mexe com brand reputation. E um desastre desse é um desastre monstruoso para a vida de uma empresa. Né? Então, volto àquela brincadeira lá que eu fiz com minha colega da IBM, mexe no bolso, e é importante que a gente assuma isso de frente, entendeu? Quer dizer, a questão de sustentabilidade hoje monetiza e tem que monetizar, e é bom que monetize.
né? Eu acho que esse é o caminho mais saudável para todos nós, né? Legal. Eu queria puxar um gancho aqui, enquanto a gente está, né, vendo aqui também as perguntas da plateia, do contexto, né, a gente está falando dessas 3 letras, da importância disso para a indústria de petróleo e gás, mas um assunto que a gente sempre acaba esbarrando, principalmente nos grupos de discussão do IBP, é a questão da cultura, da inovação e também das competências. A gente vem discutindo bastante isso lá no IBP. Não basta, então, a gente ter as tecnologias, a gente ter, então, uma fonte de fomento, mas e a capacitação? Né? A gente acho que tem um outro desafio, e aí a Giovana estava falando, né, da questão da capacitação para a questão de ciências de dados, enfim, todas essas tecnologias cada vez mais vão surgir, vão ser aprimoradas para que a gente possa utilizar. Tem a questão da capacitação também e a participação das mulheres, né? Então a gente vê alguns movimentos muito pontuais, estimulando e cada vez mais, né, fazendo com que aconteça essa inclusão, mas tem aquela preocupação fundamental realmente de capacitar, né, os profissionais para o futuro dessa indústria, tanto digital quanto no contexto da transição energética. Como vocês veem isso? Vocês estão lidando isso no dia a dia, enfim, a Vibra, a SLB e a Gartner com a visão de tecnologia. Fala aí, Yasmin. Achei que ia começar com a Giovana, já estava aqui. Já. Não, de fato, a gente precisa impulsionar, eu acho que essa palavra que tem sido usada em alguns movimentos, né, e, de alguma forma, captar muito rápido aquilo que passa na nossa frente. Assim, acho que essa é uma habilidade que a gente precisa desenvolver, de alguma forma, tentar se preparar para a hora que a oportunidade passa, a gente, no mínimo, perceber que é uma oportunidade. Né? E a gente fez um movimento recente também nesse sentido, né? Acho que talvez boa parte aqui participou do Web Summit que a gente teve agora. Acho que foi uma conquista incrível para o Rio, a gente conseguir trazer esse evento para cá. Eu tive a oportunidade de participar de uma sessão com o Ernesto, né, o nosso presidente, e a Tânia, da Microsoft, presidente da Microsoft aqui. E, numa das perguntas para ela, na resposta dela, ela colocou que, logo que ela chegou, ela identificou um gap na questão da utilização, né, dos recursos para investir em startups, né, fundadas por mulheres e geridas por mulheres. Na hora, o Ernesto pegou, né, aquele insight e, no mesmo evento, a gente anunciou e criou uma linha específica dentro do nosso fundo de investimento em startups para impulsionar empresas fundadas e geridas, né, que as CEOs sejam mulheres. Né, e o cuidado muito grande, a Vanessa, a nossa VP, a embaixadora desse programa. Olha, não adianta ser uma startup também em que, né, a mulher ela tem ali uma participação pequena, ela não é presidente, ela está na... Não, tem que ser algo que realmente, né, tem esse protagonismo feminino. Então, a gente precisa estar muito ativo a esse movimento de fazer isso acontecer. E eu gosto desse exemplo também, fazendo o link com a fala anterior do Serguei, que aí, me colocando aqui dentro da indústria de petróleo, né, mesmo a Vibra pegando dali para frente, é uma provocação já de algum tempo. A Melissa, né, teve que me aturar ali no primeiro grupo de transformação digital da Rio Oil & Gas, em que, desde lá, eu já provocava, a gente precisa trazer cérebros de outras indústrias, porque os eventos de óleo e gás, invariavelmente, no painel estão os representantes das empresas de óleo e gás. Como é que a gente traz pessoas de outros segmentos para... Tá bom, não quer trazer alguém que, aparentemente, não tenha muito a ver com... Né, mas o Serguei falando ali, eu estava resgatando essas reflexões nossas, quando a gente pensa na indústria aeroespacial, né, da exploração, né, da Lua, de Marte. Então, tem muita similaridade com a exploração, né, num ambiente lá, inóspito, enfim. Onde é que estão essas conversas para trocar, né, experiências e visões, insights que podem colaborar na construção da... Né, e eu digo isso como alguém que, como eu falei já aqui, né, eu não falei, mas meu início de carreira na energia, porque minha formação é engenharia. Então, desenvolve negócio, vai para o planejamento, né? Eu vi a Érica, vi que ela estava por aí, né, durante um período, quando eu estava lá na Petrobras, né, parceira lá nas discussões de planejamento. E, sem nenhuma dúvida, em cada uma dessas experiências, você consegue trazer, né, para outras atuações algo que, para você ou para uma determinada área, aquilo é óbvio, e para o outro aquilo pode ajudar a saltar algumas casinhas
nesse jogo. Então, acho que a provocação que eu deixo aqui, trago o tempo todo com os times, né, na discussão, é de como é que a gente senta para conversar com quem, num primeiro momento, né? Não, isso é outra indústria, isso é outro negócio, isso é outro desafio. Será? E cada vez mais, né? Até agora, por dever de ofício, vou ter que começar a puxar essas discussões, mas seja do lado de cá, seja do lado de lá, ou seja do lado único que a gente vai tentar construir, a gente está falando de seres humanos. E é o que a gente estava conversando ali antes, né, Serguei? Hoje em dia é mais natural, mas você voltar 2, 3 anos no tempo, alguém falar para o RH da empresa, não, estou precisando contratar um designer. Designer? Não tem designer aqui na descrição de... Né? Pede engenheiro, pede administrador, pede economista, design. Hoje já está mais... E o que a gente estava comentando ali, que é a provocação, né, do momento, pelo menos lá que fazer, precisamos contratar um antropólogo. Né? Porque como é que a gente consegue alcançar os desejos, né, os anseios do ser humano? O que ele quer, o que ele deseja, onde ele quer chegar? Eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Então, como é que a gente... Óbvio, né? E aí vem parte do desafio. Ninguém vai esquecer, obviamente, o resultado trimestral, tudo mais. Tal. Você vai continuar tendo que tocar a ambidestria, né? O modo 1, modo 2, lá né? Que vem das discussões de tecnologia, mas tem muito valor essa provocação de como é que a gente consegue agrupar e colocar para sentar e enxergar com outras perspectivas, porque, dentro da área de tecnologia lá da Vibra, o primeiro movimento que a gente fez há 3 anos atrás, de compartilhar uma meta de negócio para o time de tecnologia, a discussão era muito natural, de, pô, mas eu não estou lá na operação, eu não estou lá na venda. Como é que é meta minha, né, o tempo que eu vou atender um cliente, o quanto que eu vou ter de pedido dentro de um canal digital, porque não sou eu que estou vendendo. Bem-vindo. Boa pergunta, vamos descobrir como. Mas, enquanto a gente não forçar esse compartilhamento de meta, a coisa não vai acontecer. Já evoluímos bastante nessas discussões e temos outras discussões também para trazer, com certeza. Né? Só puxando novamente aqui a questão da inteligência artificial, que ainda é um... Né? Como é que a gente reflete e traz questões que precisam ser compartilhadas, seja internamente as corporações, seja num olhar ainda mais aberto, né? Porque a indústria, você colocou muito bem, Serguei, a indústria de óleo e gás, ela é parceira, ela desenvolve em conjunto há muito tempo, mas, na minha visão, ainda dentro de um ecossistema para garantir a eficiência da produção, né? E no restante da cadeia. Onde é que a indústria senta com o cliente do cliente, para discutir, para, de repente, desenvolver uma melhor forma em que toda a cadeia esteja otimizada, né? Porque aí, de novo, vários, certamente, aqui têm esse conceito também muito mais até profundo que eu, mas, na medida em que você busca otimizar todos os subsistemas, você não vai ter o sistema todo otimizado. Então, onde o ideal é estar subótimo para que o todo efetivamente esteja ótimo. Assim, e é bom a gente estar aqui, que a gente bota um monte de perguntas sem dar resposta, bem, mas exatamente. São as reflexões que a gente precisa conduzir, e é legal de ter esse tipo de interação aqui, porque daqui surgem questões que depois a gente senta e começa a rabiscar e rascunhar possíveis respostas. Para o próximo painel, a gente convida um filósofo para poder ajudar a gente nessas questões. Eu vou estar ali sentado do lado do Bruno. Giovana, suas considerações sobre isso? É bem interessante esse aspecto. E engraçado que eu estava conversando durante essa semana também, uma amiga minha está trabalhando na revisão de criação de currículo para o curso de engenharia química, se não me engano, ou engenharia... Não lembro qual engenharia. Mas ela estava querendo sugerir incluir antropologia como parte do ciclo básico, justamente um pouco nessa discussão. E eu acho que o que a gente traz de desafio, assim, também assuntos já falados durante essa semana, a indústria do óleo e gás é financiadora da transição energética e é, inclusive, o modo de sobrevivência da indústria. Não é à toa, não é por ser bonitinho que a gente mudou de logo. Assim, é parte de sobrevivência para a gente. E como que a gente se mantém atrativo, inclusive, para os novos profissionais que a gente precisa trazer para executar isso. Eu estava conversando também nesses dias com alguns alunos de engenharia do petróleo. A quantidade de novos alunos de engenharia de petróleo está
diminuindo. Assim. Então, tem cursos que a cada semestre entram 15 pessoas, quando entravam 50. Então, a gente vai ter que ampliar esse escopo de busca de profissionais, sem dúvida. Passa aí também por um questionamento muito mais amplo do que é a formação do profissional, como que tem que ser essas cadeiras, talvez. A gente, às vezes, se debruça muito em coisas técnicas por 4, 5 anos e talvez não era isso que a gente precisava, porque, quando você entra no mercado, você aprende muito daquilo. Então, acho que passa por essa discussão muito ampla do como tem que ser a construção do profissional em academia, mas passa por essa também abertura nossa para outros meios, para que a gente, de fato, melhore a nossa conversa e a atratividade. Assim, se a gente ficar no mesmo de antigamente, não vai ter jovem entrando para a gente, e aí a indústria morre daqui a 15 anos, no máximo, que é o que a gente tem de profissional hoje. Então, a gente tem que saber ser mais flexível. A papo da diversidade não para por aí, e é muito do que você tocou também. A gente não só convida para a festa, mas bota para dançar todo mundo junto. Eu gosto muito dessa analogia, porque não adianta só colocar lá, as pessoas têm que ter voz para, de fato, ampliar um pouco do que a gente pretende entregar e conseguir essa transição justa e acessível. E aí, já pegando um gancho também no que a gente tem de importante da Twin Transition, que não sei se é só Twin, a gente brincou aquele dia também, né? Se é trigêmea, quadrigêmea, porque tá tudo junto. E a parte gente tem muito fator importante aqui. Não adianta você só falar de tecnologia sem falar de gente, e isso não consolida. E os silos não é só na sua empresa. É muito difícil a gente fazer as pessoas diferentes conversarem e saírem um pouco desse conceito de que o meu primeiro, né? Acho que é desafio que a gente tem. Então, ter essa parte de transição gêmea, transição trigêmea, como parte da estratégia da empresa, e isso vindo top-down e todo mundo tendo que vestir essa camisa mesmo. O tendo é complicado, porque, de novo, pessoas, né? Mas, se isso vem de cima, você começa a entender um pouco mais. Então, se toda a estratégia, desde o começo, é pensada numa parte de transformação digital, para ser o enabler da transformação, da transição energética, e isso ser capitaneado por pessoas que têm essa liberdade de participar dessa construção, eu acho que a gente começa a ter mais chances de um retorno financeiro depois, e isso fazer sentido de novo. É a parte da sobrevivência da gente nessa indústria. Tem, claro, não tem como a gente pensar, eu, pelo menos, não vejo um futuro sem fósseis, tem muitas limitações, no mínimo até 2030, 2040, que a gente ainda vai precisar dos fósseis, mas a gente tem que saber que a gente tem que reduzir isso. Então, a gente tem que abraçar bastante disso e ampliar justamente o escopo do que a gente considera. Eu acho que o desafio é a gente já ampliar agora, porque senão a gente não sobrevive e não atrai pessoas. E tecnologia sem pessoas não tem. Serguei. Deixa eu só... Não, se eu puder, desculpa, Serguei, reforçar um ponto, porque você falou algo que... Bom, agora eu ganhei a segurança psicológica para comentar. É exatamente da gente encontrar um termo que substitua o twin, porque não é só... São várias dimensões que precisam ser agregadas, porque quando a gente olha a própria abordagem, né, ela é muito técnica, no sentido de que, assim, a gente está discutindo aqui quase que para o grupo técnico só, Então, gostei muito de você trazer e estou junto em tentar encontrar. Vamos passar para o Bruno. Né, de um Na Rio termo Guedes, nós veremos a evolução desta discussão. Serguei. Eu brinco que a gente tem uma capacidade... A indústria digital tem uma capacidade de marketing muito grande, né? Então, o digital... Acho que é importante defender o digital, sim, mas eu acho que a gente já passou desse momento de defender o digital sozinho. Mas, num primeiro momento, eu acho que a resposta que eu daria para essa provocação, para a pergunta que a Melissa colocou, é a cidadania digital. Acho que esse é um elemento fundamental. A gente pode estar no mundo de estar criando dois tipos de cidadãos, né? Esse é um elemento fundamental, porque a consciência sobre a tecnologia, o que ela pode fazer e as limitações que ela tem para que você se responsabilize por ela o tempo todo, né, é um elemento fundamental. Uma outra coisa que eu acho muito legal, que a Giovana comentou aqui sobre a busca dela por formação, né, de cientistas de dados, é que a gente tem um conceito também de cidadãos de dados. Né? É importante que a gente forme cientista,
mas que quem use a tecnologia também compreenda o que está usando, tenha discernimento, de novo, do potencial e das limitações. E aí, eu acho que a questão da sustentabilidade deveria entrar também nesse conceito. Quer dizer, eu tenho que formar cidadãos sustentáveis, né, que consigam compreender a dualidade da sustentabilidade, né, que é o quê? Que é a necessidade de produzir bens, riqueza, conforto, qualidade de vida, alimentação, segurança energética, e lidar com o desafio de que a gente sempre vai estar inventando, inovando uma tecnologia que a gente não tem domínio quando ela escalar, a gente não tem domínio exato, precisão exata, né, do que vai ocorrer. É o caso das baterias elétricas agora, o lítio, né, crises de abastecimento de água em populações lá nas salmouras, daqui da América Latina, né? Então, esse exercício, quando a gente fala do social, né, do ambiental, mas o exercício da governança, para mim, é formar cidadão com capacidade de entender que o mundo é contraditório, né? A polaridade que a gente vive globalmente, isso não é só Brasil, né? Você pegar um ponto polêmico aqui, margem equatorial do Brasil, né? E aí, é para a gente produzir petróleo lá ou não é? Então, você vai ter a tribo, né, os fanáticos do que tem que produzir, os fanáticos do que não tem que produzir. A discussão não está aí. A discussão está no meio desse negócio. Né? Produzir como, com quê, por quê, quando, como, de que jeito, e como é que a gente... Né? Então, a gente, para lidar com a complexidade do mundo, a gente tem que formar pessoas que consigam lidar com a complexidade, né, sem estereotipar posições, e saibam trabalhar dentro dessa margem da complexidade. É onde entra o elemento da diversidade. Espera aí, cara, deixa eu ouvir, deixa eu ter uma empatia com alguém que está me dizendo aqui algo totalmente contrário à minha premissa, né, que eu cheguei aqui hoje no evento, eu vim com uma ideia, deixa eu ouvir esse cara, deixa eu ouvir. E se ele tiver com razão? E se ele tiver um pingo de razão? Né? Se eu somar o que eu tenho com um pingo de razão que ele possa estar trazendo para mim, né? Então, eu acho que um ponto que eu acho que a gente sai daqui desse debate, que eu tinha um pouco ele comigo, digital e sustentabilidade é pouco. É um bom ponto de partida. As duas andam melhor juntas, né? Mas todos esses elementos andam melhor juntos, né? Diversidade, né? Alguns outros conceitos a gente poderia estar colocando nisso. Gente, né? People, sabendo que muitas vezes a gente vai estar criando alguma tecnologia que vai ter um impacto negativo aqui e acolá. E se a gente souber disso, a gente vai lidar de frente com isso. E a gente vai entender que, para monetizar melhor o nosso negócio, a gente vai ter que eliminar essa nova variável que a gente está introduzindo, que pode não ter sido tão positiva, né? Então, acho que esse que é o... Essa família é muito maior, né? Estou lembrando aqui, quase talvez, na loja tem aqueles programas na TV que é a família mais 8, mais, Nossa. Né? É alguma coisa muito próxima. Quem viveu isso, na pandemia, né? Pois é. E só fechando aqui a reflexão, né? Já que a gente começou aqui a fazer o paralelo com a questão do tamanho de família, eu acho que cabe aqui colocar a importância, dentro do que a Melissa também puxou, da qualificação, da habilitação, né, de todo mundo, o Serguei falou do cidadão, é da gente entender que a liderança, acho que todos aqui somos líderes de alguma forma, né, é do papel da liderança nesse processo, que, obviamente, cada um individualmente tem um papel importante e é fundamental entender a relevância do papel de protagonista nessa história, porque quem não assumir esse papel, a mudança está tão... Então, dentro desse olhar de protagonismo nessa transformação, é a liderança entender que tudo que ela está fazendo, né, que é até mais forte do que ela está falando, né, porque nessas discussões não adianta muito o discurso estar de uma forma, mas no dia a dia, e é o básico do básico. O legal é da gente falar as coisas básicas, né, que estão na categoria assim, do senso comum, mas, infelizmente, em vários momentos, não é a prática comum, né? Então,
como é que as lideranças entendem e assumem esse papel, né? Da mesma forma, só trazendo um paralelo que a gente falou da família, que dentro da família, cada um de nós, como pai, como mãe e tal, muito cedo percebem o peso que tem aquilo que a gente faz. Que a gente fala um monte de coisa também para os filhos, né? Aí a gente faz alguma coisa que vai na direção contrária e ele repete, caramba, né? Então, é entender, dentro desse processo da transformação, a gente está representando e falando aqui sobre corporações, mas como é que a gente consegue, individualmente, coletivamente, entender o nosso papel nesse processo de transformação. Legal, a gente está indo já para o finalzinho do painel, então eu vou passar para a gente poder fazer as últimas considerações finais, e aí, entendendo então que a gente não tem mais um Twin Transition, a gente tem uma família de gestações múltiplas. Grande família. A grande família, a gente vai ter que voltar a internalizar essa discussão novamente no BPI e voltar. Então, pessoal, acompanhe os próximos capítulos, coisas surgirão a partir daí. Mas eu queria, então, passar para cada um de vocês 2 minutinhos, considerações finais, começando, então, pela Giovana. Palavras finais sobre o que a gente discutiu aqui né, um olhar do futuro, né, como é que a gente vai promover, como isso vai acontecer na indústria de óleo e gás. E aí, já agradecendo, tinham mais 2 perguntas aqui, mas a gente não vai conseguir fazer, vai ficar para uma próxima ocasião. Obrigada pela participação de vocês. Giovana. Só vou começar também agradecendo, um prazer enorme estar aqui no meio de pessoas tão fortes da indústria. Estou me sentindo orgulhosa de estar aqui. E para fechar, assim, também a gente desafiou que o nome Twin Transition, a gente estava conversando no backstage também, a Roberta desafiou o nome Transição Energética, que talvez deveria ser adição energética. Então, de novo, a gente está aqui criando mais opções e não necessariamente a gente vai ser varrido de lado. Então, acho que isso só reforça o nosso papel importante nesse processo de adição energética e, de novo, porque é um ponto muito caro para mim, o papel do Brasil nisso e como a gente é protagonista, de novo, com o financiamento do PDI da ANP. Eu posso citar novamente o que a gente tem lá em Taubaté, com a parte de eletrificação, de completação e de submarino, o quanto isso é pioneiro no mundo. E vários outros projetos, como eu também falei no começo, a gente tem potencial grande de já atacar várias das emissões do óleo e gás com tecnologias razoavelmente prontas, mas que precisam de customização. E hoje eu vejo muitos projetos financiados pelo PDI que atacam essas customizações. A gente faz isso diretamente com o cliente. Então, de novo, a gente se coloca como um ambiente muito propício, claro, carecendo ainda de outras. Acho que a formação do cidadão é algo muito importante para a gente ter isso frutífero ao longo de muitos anos, mas hoje a gente tem um ambiente muito interessante para estarmos como protagonistas desse processo de adição energética junto com a transformação digital. Acho que, se eu quisesse resumir o que a gente falou aqui, para mim, seria isso. Legal, faltou a gente falar da adição, né? A gente falou que ia roubar algumas coisas do outro painel, a gente falou da cláusula, faltou a adição. Serguei, por favor. Vou roubar também do outro painel um pouquinho. Mas eu acho assim que se a gente fala de dígito, sustentabilidade, a principal mensagem que eu queria deixar aqui é que a gente tem que focar no digital que se encontra com a tecnologia hard tech ou deep tech, né? A gente precisa do digital se encontrando com os limites materiais dos nossos ativos, da onde vai ocorrer uma grande transformação na nossa capacidade de produzir energéticos, energias de forma mais sustentável, né? Eu acho que o digital tem uma grande contribuição, mas, em geral, essa parte fica um pouco escondida. Então, eu chamo a atenção para a gente focar no que eu chamo aí de Engineering Technology. O outro ponto que eu queria roubar lá do outro painel é a gente entender a importância dos incentivos de pesquisa de ciência e tecnologia, né? No Brasil, praticamente, não é a minha especialidade, eu foco mais na indústria, mas a gente tem a sorte de ter um programa setorial que disponibiliza uma capacidade bem razoável da gente produzir ciência no Brasil. No entanto, é preciso que o nosso P&D inclua ou o I de inovação, eu prefiro incluir o E de empreendedorismo, né? A gente tem que ter um senso
de estar inovando para a produção, né? Para prototipar, né? Para ter resultado de mais curto prazo, né? Do que, muitas vezes, a gente entende. A gente não tem... a pesquisa pura é muito relevante, é muito importante, mas não é ela que vai trazer resultados de médio e longo prazo nessa longa maratona que a gente tem. E por que isso é importante? Porque isso mexe um pouco com o projeto de país. Você pega os Estados Unidos, que você tem a grande polaridade entre republicanos e democratas, e o planejamento energético americano é feito bipartidariamente. Então, a gente precisa de um pouco dessa consciência de ter um projeto país, né, que olhe para a geopolítica da energia. Porque, não vamos ser inocentes, mas existe todo um senso, né, de interesse de geopolítica, né, daquelas tecnologias que estão mais próximas da gente. Só para vocês terem uma ideia, se o veículo elétrico expandir na dimensão que a IEA planeja, o etanol, em 2026, perde algo em torno aí de 5% de market share no mundo, para 2030. É ali na esquina, né? E você tem rotas tecnológicas hoje de produção do etanol industrial, automobilístico, para o veículo elétrico, para a mesma plataforma de veículo elétrico, podendo reduzir a bateria a bordo, né? Produzindo do etanol a bordo do veículo, no posto de gasolina. Então, são rotas tecnológicas que, se a gente não tiver puxando um pouco a brasa para a nossa sardinha, elas não vão se desenvolver espontaneamente, porque, entendeu? Algum santo, né? De novo, a gente mexe com tecnologia para monetizar negócios. Então, a gente precisa atentar um pouco mais para projetos de incentivos, porém, irrigar o sistema de pesquisa e desenvolvimento sem objetivo, sem rota-alvo de tecnologia, a gente não chega a lugar nenhum, né? Então, a gente precisa de rotas, precisa enunciar essas rotas, né? E, naturalmente, dígito e sustentabilidade são dois elementos assim cruciais para a gente construir essa rota. Então, roubei um pouquinho lá do outro painel. Tranquilo, vai lá, Aspen. Fechando, só para tentar tranquilizar todo mundo, tem um livro que eu recomendo, que o título dele é Roube como um Artista, né? Ele tira um peso bom das costas, porque, né, a essência dele trata exatamente isso, da importância de você ir pegando daqui e dali, vai adicionando e cria que é um pouco da discussão aqui até, né? Eu acho que, se eu pudesse novamente reforçar um ponto, que eu acho que a gente pode trabalhar mais, esse evento, querendo ou não, representa muito disso, que é esse senso de colaboração, né, de colaboração profunda, da gente sentar e discutir possíveis caminhos, né? E aí vou voltar aqui novamente para agradecer aqui ao Bruno, né, que tranquilamente poderia estar com a gente, seria tão, né, mais brilhante aqui o painel, e entender que, na dimensão da inovação, também é importante reconhecer o papel tanto do grupo, né, que é muito bom em vir com ideias, mas não necessariamente é bom em executar, e vice-versa. E todos têm valor, né, porque, na questão da inovação, a gente ouve muito também, determinada pessoa é uma fábrica de ideias, mas não entrega. Tá bom, bota alguém junto ali que, daquela ideia, faz acontecer. Então, é fundamental esse olhar, esse espírito da colaboração, porque eu acho que, a partir daí, a gente tem condições de realmente fazer, né, a tão dita curva exponencial acontecer, porque aquela pecinha que cada um tem, na hora que a gente junta, na hora que vai se construindo aquele senso comum e, além, né, a prática comum, eu acredito muito que a gente consegue, enquanto indústria, enquanto grupo, seja lá na dimensão que a gente queira, ou seja, como família, né, já que a gente brincou sobre isso aqui, a gente garantir que o futuro vai ser da forma que a gente acredita e que a gente pode construir. Então, também agradeço demais o próprio BP, a Melissa, que parceira já há bastante tempo, Giovana, Serguei, e vamos discutir mais, vamos conversar mais. Bom, então, a gente já está finalizando o nosso painel, não vamos estourar o tempo. Agradeço novamente a Aspen, Giovana, Serguei pela participação e ao nosso mentor, Bruno.
Deixando já aqui para a plateia, então, o suspense, né? Aguardem os próximos capítulos. Provavelmente a família do Twin vai crescer e a gente vai precisar desdobrar ainda mais essa discussão. Antropólogo, vamos atrás de um marqueteiro para descobrir esse nome. Também, filósofo. São múltiplas competências inclusivas. A gente precisa incluir todo mundo. Então, agradeço, brincadeiras à parte, né? O IBP realmente tem interesse em discutir isso, é um assunto que é importante, tudo que, né, vai dar algum impacto na nossa indústria de energia, a gente está sempre discutindo lá, então vamos continuar com a discussão e a gente vai tratar, acompanhe a gente nas redes sociais, enfim, nos eventos, porque isso tem muito desdobramento. Obrigada a todos, uma boa tarde, bom almoço.